Bem-vindos! Neste vídeo apresentaremos um resumo sobre a ação popular, elaborado após a resolução de mais de 100 questões diferentes sobre o tema. Recomenda-se a leitura da Lei 4.717, de 65, diante da cobrança frequente de textos de lei, para o estudante se acostumar com seu conteúdo e aprender a identificar referências aos artigos. Este resumo se concentrará em aspectos teóricos, doutrina e jurisprudência. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que assim dispõe: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Este artigo é cobrado com frequência. A primeira informação essencial diz respeito à legitimidade ativa deste remédio constitucional, que é do cidadão. Pouco importa se o cidadão é brasileiro nato ou naturalizado. O que importa é tão somente a qualidade de cidadão, que é verificada na forma do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. A segunda parte diz respeito ao objeto da tutela. A ação popular cuida de direitos difusos, como cobrado pela Fundatec em 2019, visando anular ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio da entidade de que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio cultural, moralidade e meio ambiente. Salvo comprovada má-fé, o autor fica isento de custas judiciais e donos da sucumbência. Como já requisitado pela CESP, a ação popular é um remédio constitucional. Ela caracteriza o exercício da soberania popular e é instrumento da democracia direta. Na redação da Quadrix, ela decorre da aplicação do princípio democrático. Ela também é um direito político do cidadão. Em prova recente da Consulplan, foi cobrado que a ação popular não exige o prévio esgotamento dos meios administrativos. Ela deve ser subscrita por advogado, conhecimento já cobrado pela VUNESP. Ela pode ser preventiva ou repressiva. Ela não impede o manejo concomitante da ação civil pública, que possui legitimados distintos, e, sob aspecto processual, a ação popular é revestida da natureza jurídica de ação civil. São cobradas com frequência duas súmulas sobre o tema, as súmulas 101 e 365 do STF, que assim dispõem: o mandado de segurança não substitui a ação popular e a pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Quanto aos posicionamentos jurisprudenciais, já encontramos nas questões os seguintes posicionamentos: do STJ. Aquele que não é eleitor em certa circunscrição eleitoral não necessariamente deixa de ser eleitor, podendo apenas exercer sua cidadania em outra circunscrição. Se for eleitor, é cidadão para fins de ajuizamento de ação popular. O indivíduo não é cidadão de tal ou qual município, é apenas cidadão, bastando para tanto ser eleitor. Não custa mesmo asseverar que o Instituto do Domicílio Eleitoral não guarda tanta sintonia com o exercício da cidadania, e sim com a necessidade de organização e fiscalização eleitorais. Onde o Constituinte e o legislador não distinguiram, não cabe ao Judiciário fazê-lo, mormente para restringir legitimidade ativa de ação popular, instituto dos mais caros à participação social e ao controle efetivos dos indivíduos no controle da administração pública.
Segundo posicionamento do STJ. A definição do fórum competente para a apreciação da ação popular reclama a aplicação analógica da regra prevista no artigo 2º da Lei 7347 de 85, que prevê a competência funcional e, portanto, absoluta do fórum do local onde ocorrer o dano. Terceiro posicionamento, que constou do informativo 557. Eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, uma vez que a responsabilidade dos agentes, em face de conduta praticada em detrimento do patrimônio público, exige a comprovação e a quantificação do dano, nos termos do artigo 14 da Lei 4717 de 65. Entendimento contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do ente público, que usufruiu dos serviços prestados em razão do contrato firmado durante o período de sua vigência. Quarto posicionamento. Ocorre que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça defende que a ação popular é cabível quando violados os princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal de 88, como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4717 de 65 estabelece casos de presunção de lesividade, artigo 4º, para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Quinto posicionamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. Sexto posicionamento. Entre mentes, a Lei 4717 de 65, que regulamenta a ação popular, faculta a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação, culminando em hipótese expressa de litisconsórcio ativo facultativo ulterior. Já foi cobrado o posicionamento do TJ do Rio Grande do Sul, mencionado pelo STJ, de que a mera improcedência do pedido formulado pelo autor popular não implica em reconhecimento de má-fé processual. Temos também posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. A competência para processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive do Presidente da República, é do juízo competente de primeiro grau de jurisdição. Não cabe ação popular contra atos de conteúdo jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça. Não é da competência originária do Supremo Tribunal Federal conhecer de ações populares, ainda que o réu seja a autoridade que tenha na corte o seu foro por prerrogativa de função, para os processos previstos na Constituição. Não existe foro por prerrogativa de função em relação à ação popular. Tema 1092. É inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do fórum deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. E, por fim, o seguinte posicionamento sem identificação precisa da sua origem.
Menores entre 16 e 18 anos são eleitores facultativos e podem requerer a inscrição eleitoral. Neste caso, possuem legitimidade ativa para propor a ação popular. É algo que pode ser inferido também das colocações que fizemos no início a respeito da legitimidade ativa. Este resumo contém o conteúdo necessário para responder centenas de questões de concursos sobre o tema, e esperamos que seja uma boa ferramenta de revisão e estudos para concursos futuros. Não deixe de dar atenção à lei seca. Se tiver alguma dúvida ou desejar um resumo sobre algum conteúdo específico, diga nos comentários. Obrigado e bons estudos!